Nós vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos receber o homem de Deus. Se você está feliz pela vida desses amados, diga amém. Amém. Vamos receber a palavra do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Olha, eu vi no caminho ouvindo falar muito bem da igreja. A Vanessa, o Júnior, falando, olha, é uma igreja apaixonante. Não, irmãos, eu creio neles. Eles são amigos, grandes amigos. Inclusive, quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Minha esposa hoje, compromisso na nossa igreja, minha filha, não puderam vir, mas estamos acompanhados dessa família tão abençoada. E eles vieram falando muito bem da igreja. Eu falei, será que existe uma igreja assim mesmo? Não é possível. É só coisa boa. Mas, irmão, a gente chegou na calçada ali e os obreiros passaram, já perguntaram se a gente queria ajuda, os outros passaram de novo, perguntaram, e a gente foi entrando e vendo o carinho e essa atmosfera maravilhosa. Então, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, conhecer todos vocês. O pastor Alexandre nos fez o convite, né? Muito obrigado. Prazer enorme poder conhecê-los e poder, nessa noite, participar com vocês desse culto tão abençoado, onde a presença de Deus já está aqui, não é verdade? Amém? Vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 5. Nós vamos meditar em uma palavra, um texto muito conhecido. Ninguém me falou a hora, eu preciso saber, não tem problema, só me dizer aqui. É 8h30, 9? 10 para as 9, ok. Eu gosto de ser muito obediente ao horário. Tenho pastor e eu gosto de obedecer. A obediência nos leva a lugares importantes, isso é muito bom. João, capítulo de número 5, quem for achando, vai dando um glória a Deus, dizendo um amém, pronto. A palavra de Deus diz assim, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. E nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Versículo 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Amém? Você pode sentar. Mantenha a sua Bíblia aberta. Eu sou pastor na Assembleia de Deus Celeiro do Céu, a igreja pastoreada pelo pastor Ronaldo. E lá na nossa igreja, Deus nos colocou incumbidos da missão na área do ensino da palavra. Então, é nessa área que Deus me chamou para fluir, e é nessa área que eu me movimento. É muito bom a gente estar e fluir naquilo que Deus nos chamou para fazer, não é verdade? Então, nessa noite eu quero um pouco da sua atenção para a gente meditar nesse texto tão conhecido. E Evangelho de João, para mim é apaixonante. Eu comecei um plano de leitura bíblica nesse início de 2024, onde a proposta é em 3 meses, né, estudar 90 dias, ler todo o Novo Testamento. Essas Bíblias online são boas por causa disso, elas dão uns planos e uns caminhos para a gente muito legal, achei interessante, e eu estou muito empolgado para chegar já em João. Já acabei Mateus, estou terminando Marcos, eu estou muito empolgado para chegar em João. Não que eu não tenha lido, já li, mas é apaixonante a forma como João ele fala sobre Jesus. A Bíblia tem 4 evangelhos, e eles são chamados, os 3 primeiros, de sinóticos. Isso significa uma ótica parecida, enxergar igual. E esses 3 evangelistas primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, enxergavam Jesus de uma forma parecida. Por isso são chamados de sinóticos. Mas João, apesar de estar nos evangelhos, ele não entra nos evangelhos sinóticos, porque a forma dele enxergar o mesmo Jesus é diferente dos demais. Isso me fez despertar um interesse muito grande por João.
Se você desfolhar os evangelhos, você vai ver que Mateus, Marcos e Lucas falam repetidas vezes de alguns acontecimentos. Mas quando você vai ao evangelho de João, você percebe que João fala de coisas que os evangelistas não falaram. Orações de Jesus e alguns milagres também. Vou só, muito rápido nessa introdução, te mostrar isso de forma prática. Primeiro milagre de Jesus, João capítulo 2, as bodas de Caná da Galileia. É um milagre importante, é o primeiro milagre do Mestre. Mas os outros evangelistas não se deram ali o interesse, talvez, de escrever ou relatar esse milagre. Mas João estava ali e ele escreveu. Porque a forma como João se posicionava era diferente. Para ele não era suficiente ter sido escolhido por Jesus. Ele, dentre os escolhidos, foi alguém que disse assim, eu não quero ser só um escolhido, eu quero escolher ele também. E ele disse, eu quero estar tão perto, mas tão perto, que eu não vou dar distância para esse tal de Jesus. Ao ponto de que ele reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. E ele ficou conhecido como discípulo amado. Falo eu, discípulo amado não acho porque Jesus o amava mais, mas eu acredito, discípulo amado, porque ele é o que decidiu amar mais a Jesus do que a todos os outros. E isso é uma decisão nossa, porque o quanto de Jesus nós vamos ter vai depender do nosso posicionamento em relação a ele. O que você está disposto a renunciar para estar mais perto de Jesus? Porque nós estamos aqui em um culto, e eu acredito que a maioria... Quantos são crentes em Cristo aqui? A maioria, quase todos são cristãos. Então, nós já não estamos mais falando sobre nos vincularmos ao pecado. Nós já estamos em uma caminhada de santidade. Então, não é mais sobre deixar de fazer as coisas erradas. A gente entrou num ambiente onde a palavra para termos mais de Deus é renúncia. Diga, renúncia. A renúncia fala sobre eu estar em um ambiente onde as coisas me são permitidas. E eu dizer assim, eu posso, mas eu vou deixar de fazer porque eu quero mais dele. Oh, glória a Jesus. Não é que é pecado, não é pecado, mas mesmo não sendo pecado, eu vou me abster, porque eu quero esse tempo dedicado a ele. Irmão, ir a uma festa não é pecado, mas pode ser, guarde as minhas palavras, pode ser que a festa de casamento estava tão boa, que ninguém se preocupou em saber o que Jesus estava fazendo. Mas João está dizendo consigo assim, acredito eu estou na festa, mas se Jesus está na festa, para mim, Jesus é mais importante que a festa. Eu não vou me perder na festa, eu quero focar no que ele está fazendo, ao ponto de ele contar os detalhes daquele milagre. Vamos seguir nessa ótica? João capítulo 3, o encontro de Jesus com Nicodemos se deu às altas horas da noite. E não porque Nicodemos tinha vergonha, como a maioria sugere, mas acredito eu que os fariseus, por terem uma vida muito corrida, à noite era o tempo que eles tinham mais liberado. E Nicodemos vai se encontrar com Jesus à noite. Pode ser... Guarde isso, esse termo que eu estou usando, porque eu não posso afirmar aquilo que a Bíblia não fala. Então, tudo indica, pode ser que enquanto os outros discípulos decidiram dormir, João percebeu que Jesus não foi dormir. E ele consegue narrar todo o diálogo de Jesus com Nicodemos. Inclusive, João capítulo 3, versículo 16. Quem não conhece? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Irmão, você está recebendo uma palavra poderosa nesse versículo. E você só tem essa palavra porque um homem disse assim, eu poderia estar dormindo, mas ao invés de dormir, eu vou ficar acordado porque eu quero saber o que Jesus está fazendo. Há uma geração que está esperando a sua renúncia para que você receba do céu algumas chaves, algumas revelações, algumas iluminações na palavra, para que a partir da tua vida de renúncia, outras vidas possam ser abençoadas. Eu não sei o que você veio buscar aqui nesse culto, nessa noite, mas a palavra de Deus para a tua vida tem muita coisa boa de Deus no ambiente da renúncia. Tem mais de Deus para a tua vida quando você tiver menos de você mesmo. Oh, glória a Deus. Aquele que quer vir após mim, vai renunciando. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Não dá para eu ter muito do mundo e ter muito de Deus. Aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Se você quer ter de Deus, você tem que ter relacionamento com Ele. Então não dá para carregar o mundo e o céu nas costas. Não dá para carregar o mundo e o céu no coração. Há um espaço no seu coração e esse espaço é do tamanho de Deus. Se Deus está aí, não tem espaço para mais nada. Agora, se o mundo entrou,
ele vai ter que sair para deixar Jesus entrar. Amém? Então, em João capítulo 4, segue-se a mesma ótica. O encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ele está fazendo um caminho mais longo, porque ele era necessário passar por lá. Eu só estou te contando sobre João. E ele vai ter um encontro com uma mulher samaritana. É a primeira mulher, na verdade, a primeira pessoa para quem Jesus vai revelar quem ele realmente é. Ele vai dizer, eu sou o Filho de Deus. Ele não falou isso para mais ninguém, falou só para essa mulher. Interessante, ela vai se levantar como uma das maiores missionárias daquela cidade e ganhar muitas almas para Jesus. Então, quando ele chega no poço, isso aqui é uma aula de adoração. João capítulo 4 é uma aula de adoração. Quando a gente vai estudando a teologia, a gente aprende a encontrar o tema central do texto. E o tema central de João capítulo 4 é a adoração. Lembra que aquela discussão sobre onde se deve adorar? Jesus vai dizer, a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É tudo sobre adoração. Já que é sobre adoração, é bom a gente pontuar algo aqui. Na adoração, não é aquilo que Deus tem para me dar. Quando ele se encontra com a mulher no poço, quem está pedindo o que para quem? É a mulher que está pedindo algo para Jesus? Ou é Jesus que pede algo para a mulher? É Jesus que chega e diz assim, você pode me dar algo para beber? Porque a adoração não é o que Deus tem para te dar. A adoração é o que você tem para dar a Ele. Então, quando a gente chega nesse culto de adoração, amém ou não amém? Não é sobre aquilo que o céu vai liberar, apesar de que o céu libera, mas principalmente é o que você veio trazer. Não é a sua lista para ele, é a lista dele para você. Sabia que Deus, o céu, tem uma lista de desejos e vontades? Existe a sua vontade, existe a vontade do diabo e existe a vontade de Deus. E a gente só conhece a vontade de Deus na adoração, porque é na adoração verdadeira que Deus vai começar a me pedir aquilo que Ele quer. Então há pessoas aqui que o céu já está te pedindo algo há muito tempo. E eu espero que nessa noite você possa atender aquilo que o céu está pedindo. Aí você está dizendo, pastor, é sobre oferta? Não é só sobre isso. É sobre o seu tempo, é sobre o seu chamado, é sobre aquilo que Ele quer que você faça, é sobre a oportunidade que Ele quer que você aceite, é sobre o ministério que Ele quer que você comece. Quem está entendendo essa palavra? É sobre a vontade de Deus. Mas, pastor, e as minhas vontades? As suas vontades aos seus olhos podem parecer maravilhosas, mas só a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando Jesus libera os homens, discípulos, para irem comer, porque eles estavam com fome, ele diz assim, olha, podem ir comer. Eles foram à cidade comprar comida. E aí eu só consigo pensar nessa hipótese. João decidiu não ir comer. Ele ficou no poço para poder contar esses detalhes, essa história. Pastor, você tem certeza do que você está falando? Irmão, eu não posso afirmar a você, mas em uma lógica racional, é o que tudo indica. Ele está contando detalhes, ele está falando diálogo. Eu acredito que João falou, eu posso até estar com fome, mas eu vou renunciar à vontade de comer para poder ouvir mais as palavras desse mestre amado chamado Jesus. Eu louvo a Deus porque nessa noite existe um povo que podia estar fazendo muita coisa, mas você falou assim, eu vou lá na Evade porque eu quero mais do mestre. Alguém pode erguer uma mão? Deus não vai te despedir nessa noite vazio, você sai daqui mais cheio dele para a glória dele também. E aí chega no capítulo 5, é um tanque. E esse tanque fica próximo à porta das ovelhas. Há um detalhe sobre essa porta. Eu não consigo passar pelos detalhes sem transmitir aquilo que eu aprendi. A porta das ovelhas é uma porta muito responsável pela adoração. É por ali que as ovelhas da adoração entravam. É interessante que quando há uma reconstrução nos muros da cidade, em Neemias, a primeira porta a ser restaurada, guarde isso, a primeira porta, não foi a porta do monturo, não foi a porta dos cavalos, não foram as outras portas, mas ele vai dar uma ordem, restaurem a porta das ovelhas. E os sacerdotes façam isso. Era um dever dos sacerdotes, a responsabilidade naquele tempo a respeito da adoração. Hoje, somos um reino de sacerdotes, é o que ele falou na sua palavra. Então, hoje, cada um de nós exercemos essa função sacerdotal, temos acesso ao Pai. E isso nos dá uma lição. A primeira área da sua vida que precisa ser restaurada é a sua adoração com Deus. Porque se a sua vida de adoração não estiver fluindo, não adianta outras portas se abrirem se essa porta ainda estiver fechada. Tem gente que entra e não consegue
consegue adorar, vai e volta e não consegue adorar. O louvor ministra uma adoração poderosa, conduz a igreja à adoração, e tem gente que não consegue adorar, mas nessa noite que caia por terra todo o empecilho na tua vida de adoração, que as preocupações não calem a tua voz, que as perdas não calem a sua adoração. Paulo e Silas estavam presos, mas a adoração é a ferramenta que o céu entregou para a igreja. A carne pode estar afligida, mas o espírito adorador está liberado para adorar. Eu não sei como você entrou, mas eu sei que você pode adorar a Deus aqui comigo nessa noite. Aleluia. Nesse capítulo 5, é um milagre também que só João conta. Era uma festa no templo, e João decidiu acompanhar Jesus num tanque. E tem um homem aqui, uma história interessantíssima, e é sobre ela que realmente nós queremos falar. Eu falei sobre o João que contou a história. Agora eu vou falar sobre a história que João contou. A história desse homem que estava à beira de um tanque, 38 anos, e esperando um milagre. Ele estava tão certo daquilo que o céu podia fazer na vida dele naquele lugar, que ele estava há anos em busca de uma mudança, transformação na sua vida. E por mais que inicialmente o que ele queria não aconteceu na vida dele, ele não desistiu de acreditar que poderia acontecer. Isso é uma lição poderosa para as nossas vidas. Esse milagre para mim chama a atenção pela perseverança desse personagem. Se eu pudesse intitular essa mensagem, eu intitularia como Avivamento no Tanque de Betesda. Avivamento no Tanque de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. E a misericórdia estava diante dele, mas lhe faltava graça, porque graça é o favor que nós não merecemos. Agora pense comigo, nesse mundo onde as pessoas só ajudam quem pode ajudar, quem vai ajudar um paralítico que não pode fazer um favor de volta? Nesse mundo interesseiro, onde só se abrem portas para quem pode abrir portas maiores depois, quem vai ajudar um paralítico que não tem nada a oferecer? Ele tem misericórdia diante dele, que é o tanque, mas lhe falta graça. Ninguém para dizer assim, você não merece, mas eu vou fazer por você mesmo sem você merecer. Que bom que a graça nos alcançou, não é verdade? Eu não sei você, mas eu não merecia. Mas ele olhou lá de cima e falou, você não merece, mas ainda assim eu vou morrer na cruz por você. Você é pecador, mas mesmo sendo pecador, eu vou morrer na cruz por você. O nome disso é graça. Nos alcançou tua casa. Tem gente aqui que já não era nem mais para estar vivo, mas sabe o que aconteceu? A graça entrou lá na tua casa e disse assim, eu vou livrar você da morte, eu vou guardar a tua casa na pandemia. Alguém aqui ainda tem motivos para agradecer? Muitas pessoas não viraram 2023 para 2024, mas a graça de Deus te alcançou e disse assim, eu tenho coisa para fazer na tua vida e você vai romper esse ano para a glória de Deus. É a graça, irmão, é só a graça de Deus. E a graça que esse homem precisava ainda não havia lhe alcançado. Há uma história aqui, há algo para fazer. O céu sabe o que vai fazer, mas ele não sabe o que o céu está para fazer. E enquanto isso ele está em um processo, diga processo. E o céu usa os processos para ir nos moldando. Porque eu aprendi, enquanto o céu não faz na minha vida aquilo que eu quero, ele vai fazendo na minha vida aquilo que eu preciso, e nem sei que preciso. Tem coisas que você está pedindo a Deus e Deus ainda não te deu. E ele sabe que você ainda não está preparado para receber o que você quer. E ele está dizendo, primeiro eu tenho que preparar você, para depois entregar na sua mão aquilo que você está pedindo. Então, no meio dos processos, não é que Deus está preparando algo para mim. Deus está me preparando para algo. Oh, glória a Deus. O Kairos é o tempo favorável. E o tempo favorável não é quando Deus, na eternidade, termina de fazer a minha bênção. A nossa bênção está pronta. Deus não está no espaço-tempo, ele é atemporal. O que ele tem para fazer, ele já fez. Então, o que é o Kairos? Não é o tempo onde aquilo que Deus tem para mim vai ficar pronto. Kairos é o tempo onde eu fico pronto para aquilo que já está pronto para mim. Então há portas que já estão abertas, mas talvez você ainda não está pronto para entrar por elas. E enquanto você não estiver pronto para entrar por elas, elas não vão se revelar abertas a você nesse mundo material. Mas no mundo espiritual a chave já está na mão dele, deu para entender? Então a grande obra de Deus é trabalhar em nós nos processos.
Mas quando eu aborto os processos, porque processos são dolorosos, processos nos fazem chorar, nos processos a gente perde amigos, a gente perde companhias, a gente perde dinheiro, perde bens materiais. Os processos da vida não nos acrescentam coisas, os processos da vida nos tiram algumas coisas, porque quando nós perdemos, é aí que nós ganhamos um espaço para recebermos aquilo que o céu já tem para a nossa vida. Quantos estão entendendo essa palavra? É por isso que nem todo mundo aguenta, porque nós não fomos doutrinados para perder, nós fomos ensinados desde pequenininho a ganhar. Fica feliz quando ganha, fica alegre quando recebe, pula de alegria quando vem, mas quando perde, quando vai embora, quando quebra, a gente chora. Mas Deus está dizendo, quando no meio dos processos eu permitir a perda, não precisa se desesperar, é eu te preparando para aquilo que eu tenho para te dar. Irmão, Deus nunca vai permitir você perder algo que vai comprometer o teu propósito lá na frente em Deus. Se você perdeu, é porque não ia servir para você naquilo que Deus tem para a tua vida. Não perca tempo se lamentando por aquilo que já não está mais na tua vida, porque se Deus permitiu sair, é porque não vai ser usado lá na frente. Esse homem está vivendo um processo difícil, doloroso, e que eu te digo, eu não sei se eu aguentaria. Mas ele aguentou e me deixou uma lição, te deixou uma lição. E ele está há 38 anos, porque a Bíblia fala que de tempo em tempo o anjo desce e toca no tanque, agitando a água. E no agitar da água um sinal é dado, aquele que primeiro entrar vai ser curado de qualquer enfermidade que tiver. Agora pensa você, esse homem está num lugar onde aquilo que ele quer que aconteça na vida dele, acontece na vida de todo mundo, menos na dele. Irmão, precisa ter muita maturidade, né? Equilíbrio e estabilidade, para ver o da direita recebendo o que eu queria, o da esquerda sorrindo por aquilo que eu desejava, o da frente recebendo, de trás recebendo. E eu começo a olhar, e por que na minha vida não está acontecendo? Será que tem alguma coisa errada? Porque acontece na vida de todo mundo, mas não acontece na minha? Porque durante 38 anos, para esse homem estar aqui, porque milagres aconteciam nesse tanque. Coisas extraordinárias aconteciam aqui. E ele está crendo que uma hora vai ser a hora dele. Agora você imagina, mesmo vendo pessoas ganhando, ele está dizendo, eu não saio da posição. Eu vou ficar aqui. Esse é o lugar que Deus ordena a bênção. Essa palavra é para alguém que entrou aqui pensando em desistir da igreja. Que talvez você entrou há 1, 2, 10 anos e você está dizendo, desde que eu entrei não aconteceu nada. Não saia da posição. Você não sabe qual é o dia do seu milagre. Todo dia é um dia onde o céu pode descer e mudar a sua história. Pode ser esse culto. Eu não tenho autoridade para dizer que é esse, mas pode ser esse. Ele é quem ordena a bênção. Então entre aqui toda noite dizendo, acho que é hoje que Deus vai mudar a minha vida. Mas pastor, eu aprendi que as expectativas não podem ir muito no alto, porque se não acontecer, eu vou me frustrar. Isso é com os homens, com Deus não tem essa. Se você vier com a expectativa para esse culto e Deus não fizer, no próximo culto você vem com a expectativa mais alta, porque uma verdade é certa, uma hora Deus vai fazer algo na tua vida. E enquanto Ele não faz o que você quer, não quer dizer que Ele não está fazendo nada. Ele está fazendo. Talvez você não esteja vendo, mas Ele está trabalhando. Olha quem você era há 5 anos atrás. Vamos fazer uma retrospectiva. Olha quem você é hoje. 5 anos atrás, Vanessa não tinha nem 3 filhos. Mas olha o que 5 anos acrescenta na nossa vida. Na sua vida, olha quanta coisa aconteceu. Agora não olhe para o que aconteceu, olhe para quem você se tornou. Oh, glória a Deus. Pastor, nesses 5 anos Deus te deu tudo aquilo que você pediu? Não me deu quase nada. E eu aprendi que o amor de um pai não se revela em quantos sims ele dá para o filho, mas o amor do pai se revela em quantos nãos ele dá para o filho. Percebeu isso? Já percebeu isso? Eu tenho uma filhinha de 3 anos. Se eu falasse sim para tudo que ela pede, acho que nem viva ela estaria. A bichinha pede tanto doce que eu acho que se eu desse doce toda hora que ela quer, já tinha morrido de diabetes. Mas sabe por que ela está viva? Não é pelos sims que eu dou para ela, mas é para todas as horas que ela olha para mim com aquele olhinho cheio de lágrima, com aquele pedido, aquela vozinha linda e maravilhosa, diz, papai me dá, eu digo não. Mas nesse não eu estou revelando amor.
Ô irmão, sai daqui entendendo, quando o céu diz não, não é que ele quer te castigar, é porque ele está te poupando, ele está te preservando. Os nãos de Deus te trouxeram até aqui, irmão. Aleluia, você pode adorar a Deus. Ele dizendo sim ou ele dizendo não, ele ainda é Deus na nossa vida. Ô, glória a Jesus. E esse homem está há 38 anos ouvindo não, não é hoje, não é hoje. Mas o não de Deus, o não do céu, não faz com que ele saia do lugar. E tem gente que é assim, ouve um não, fica triste, eu vou para outro lugar, eu vou desistir. Não, irmão, fique na posição, fique na postura, fique preparado. Oh, glória a Deus. O vencedor não é aquele que sempre vence. Eu custei, mas eu aprendi. Mas o verdadeiro vencedor é aquele que, mesmo perdendo, a derrota não tira do coração dele a vontade de vencer. Oh, glória a Deus. Quem aqui já perdeu alguma coisa? Mas a Bíblia está dizendo que você é mais que vencedor. Porque o mais que vencedor não é aquele que sempre vence. O mais que vencedor é aquele que, mesmo perdendo, ele ainda está dizendo, eu sei que eu vou vencer. Oh, glória. Onde estão os mais que vencedores aqui? 2023 você pode ter perdido, mas ainda na tua testa está escrito mais que vencedor em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Somos mais que vencedores. A derrota não tira de nós a fé, a certeza das coisas que se espera e a prova das que não se veem. E esse homem crê. E ele não está crendo em homens, ele está crendo no céu. Isso é importante. Não é um homem que agita a água, é o céu que agita a água. Então a fé dele está colocada no céu, que vai mover. Mas a forma como o céu vai fazer é diferente da que ele está pensando. E geralmente a gente acha que sabe, ou a gente acha que pode determinar a forma como Deus tem que fazer o nosso milagre. Irmão, é Deus que vai fazer, então ele vai fazer do jeito dele. Ele não precisa fazer do seu jeito. Porque o milagre quem está fazendo não é você, é Deus. Então se é ele que está fazendo, dá licença, deixa ele fazer do jeito dele. Deixa ele fazer na forma dele. Do jeito que ele sabe que é para ser feito. Amém, irmão? E esse homem, na expectativa, ele está vendo coisas acontecerem, mas na vida dele não. Só que chega um certo dia que Jesus está andando pelas ruas de Jerusalém, entrando pela porta das ovelhas. E eu lembro que eu falei lá no início que ele tinha diante dele misericórdia, mas lhe faltava o quê? Faltava o quê? Graça. E quem vem andando? A graça em pessoa. Oh, glória a Deus. Mas ele não é só a graça em pessoa, ele é a graça e a misericórdia em pessoa. Tudo que o homem precisava estava em Jesus. O que você precisa não está na mão do prefeito. O que você precisa está na mão dele. Oh, glória a Jesus. O que você precisa não está na mão está na mão dele. Quem está entendendo isso? Ele é a totalidade da bênção. Então, quando ele chega, você pode se alegrar, porque ele tem tudo aquilo que você precisa. E esse Jesus, certo? Caminhando para fazer algo na vida desse homem, vai ao encontro dele. E esse homem talvez muito atento ao tanque, porque esperando o agitar das águas, esperando o toque do céu nas águas, de repente, ele sente alguém tocando nele. E ao invés de o céu tocar na água, naquele dia o céu decidiu tocar nele. Para chamar, sabe, irmão? E a gente acha que às vezes o milagre é quando a mão de Deus for lá na tua casa. O maior milagre não é a mão de Deus ir lá. O maior milagre é a mão de Deus tocar aí. Porque se a mão de Deus tocar em você, você chega lá tocado pelo poder de Deus no lugar que precisa de um milagre. E aí você já não precisa mais de um milagre, porque você será o milagre que a tua casa precisa. Alguém está aqui para receber essa palavra? Você pode erguer a mão? Eu sei que a tua casa precisa de um milagre, mas a palavra de Deus para a tua vida nessa noite é: eu não preciso fazer um milagre lá, se eu fizer um milagre na tua vida aqui. Aí você carrega o milagre para lá. Você carrega o milagre para a tua empresa. Você carrega o milagre para a tua rua. Você carrega o milagre para aquele hospital. Você carrega o milagre para aquele escritório. Quantos estão recebendo essa palavra? Alguém tocado pelo céu se torna o portador das bênçãos celestiais. Aleluia! Nós somos cartas vivas, irmão. A palavra de Deus está aqui estampada em nós. Você não é mais ninguém. Você não é comum. Você é alguém que carrega o céu aí dentro. Você precisa entender isso.
Você precisa entender essa verdade. Pare de andar olhando para baixo, pisando em passos falsos. Comece a caminhar a respeito da realidade que você vive. Tem um Deus morando aí dentro. Tem uma presença gloriosa aí. O Criador do universo, aquele que fez todas as coisas, está habitando dentro de você. Erga a tua cabeça nesse ano de 2024 e marche em direção ao lugar que Deus tem para te levar. Onde você colocar as suas mãos, Deus vai estar colocando as mãos. Oh, glória a Deus. Onde você pisar os pés, a presença de Deus está chegando também. Quando você abrir a sua boca para falar, não serão as suas palavras, mas Ele porá palavras na sua boca. Tem alguém aqui para receber essa palavra? Eu sinto a autoridade de Deus nesse altar para te dizer: você vai carregar um milagre nessa noite para a tua casa. Aleluia, aleluia. Aquele homem talvez achou que quando ele entrasse no tanque, a vida dele mudava. Mal sabia ele que o dono do tanque decidiu entrar na vida dele. A tua vida não mudou quando você entrou na igreja, irmão. A tua vida mudou quando você deixou o dono da igreja entrar em você. Oh, glória a Jesus. Porque tem muita gente que entra na igreja, mas o coração está fechado para o dono da igreja entrar. Aí você entra e sai, você fala, esse pessoal fala de transformação, mas não sinto nada, eu entro de um jeito, saio do mesmo jeito, entro de um jeito, saio do mesmo jeito. Porque o maior segredo não é entrar, o maior segredo depois de entrar é dizer assim: o dono do lugar pode entrar aqui. Oh, glória a Deus. O dono da igreja pode entrar aqui, aleluia. Essa é a transformação, irmão. Quando o dono desse lugar entra na tua vida. E aí você começa a carregar realmente o rei dentro de você. Oh, glória a Deus. E esse homem viveu essa mudança, transformação. E eu já começo a encerrar. E quando ele está nesse encontro com o céu, porque, irmão, eu sei que Deus usa pessoas, muitas das vezes, para nos abençoar. Mas existem ocasiões específicas em que ele está dizendo: eu não vou usar pessoas. Eu mesmo quero fazer na tua vida, diretamente. Alguém podia ter empurrado aquele homem no tanque para ele receber uma bênção. É verdade, é verdade. E às vezes Deus faz dessa forma. Ele faz, Ele usa pessoas para nos abençoar. Mas tem hora que Ele está dizendo lá do céu: eu não vou usar ninguém. Não vai ser a mão do homem. Eu posso usar a mão do homem? Posso. Mas na tua vida não será através da mão do homem. Na sua vida será a minha mão diretamente em você. Alguém está aqui para receber essa palavra, irmão? Oh, glória a Deus. Erga a tua mão o mais alto que você puder. Talvez na tua vida ninguém ainda te ajudou, porque Deus está dizendo: na tua vida eu não vou dividir a glória com ninguém. Eu não quero ninguém dizendo: chegou porque fui eu que dei o nome, entrou porque eu abri a porta. Deus está dizendo: quando acontecer na tua vida, você vai ter que levantar a mão e dizer: foi Deus quem fez, foi Deus quem fez, foi Ele quem fez. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está aqui para adorar esse Deus? A mão poderosa do Eterno está se movendo em seu favor. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória, glória, glória a Deus. É a mão do Eterno em 2024. Não será a mão do homem. Em 2024 será a mão de Deus. É Ele que vai te conduzir. É Ele que vai te levantar. É Ele que vai na tua frente. É a mão dele que vai curar. É a mão dele que vai abrir a porta. É a mão dele que vai te livrar. Será a mão de Deus na tua vida. Será a mão de Deus na tua vida. Esse homem está vivenciando um grande milagre. E quando ele, em um diálogo com o céu, e eu calculei esse diálogo, durou 30 segundos. Faz em casa, você vai ver, 30 segundos. E aquilo que o tanque não resolveu em 38 anos, Jesus resolveu em 30 segundos. Daqui para o final desse culto, muitos 30 segundos ainda existem. Alguém já entendeu essa palavra? Isso aqui está dizendo para alguém: Deus não precisa de muito tempo para fazer muita coisa. Mas pastor, na minha vida é muita coisa. Deus está dizendo: eu não preciso de muito tempo para fazer muita coisa. Em 30 segundos eu posso resolver coisas na tua vida que há 38 anos não foram resolvidas. Situações que há décadas estavam travadas, eu posso destravar em pouco tempo. É só Ele liberar uma palavra, irmão. É só o céu liberar uma palavra. Uma palavra de ordem. Aleluia. E na vida desse homem, Jesus está dizendo: olha, o que você quer que eu te faça?
Você quer ser curado? E era tão simples esse homem responder. E eu vou aplicar aqui e a gente encerra. Porque todo culto é o céu nos fazendo uma pergunta. Guarde isso. Todo encontro que você... Se você perceber, Jesus é o homem das perguntas. Jesus fazia muitas perguntas. E isso nos mostra que, muitas das vezes, o que vamos receber do céu vai depender das nossas respostas. E se todo culto, todo encontro com Deus é uma pergunta do céu para você, a questão é, quais respostas você tem dado para Deus? Oh, glória a Jesus. Quais respostas você tem dado para o céu no seu tempo de oração? Oh, glória. Porque o tempo que você tem com Deus em oração, a gente aprendeu sobre falar, mas na oração é diálogo, e não é só você falar. A oração também é para você escutar o que Ele está falando. Dr. Russell Shedd chegou num acampamento de oração, ele já dorme no Senhor, e alguém contou um relato de que ele entra no lugar da oração. Esse homem que escreveu várias Bíblias e foi uma grande referência para a igreja cristã nesse presente século, ele entrou, se assentou, e os jovens falam assim, vamos ouvir o que ele vai orar. Vamos analisar para a gente copiar qual é o segredo dele, porque oração é segredo. Vamos ficar quietos para ouvir como ele vai orar. E passou 10, 20, 30 minutos. E o Russell Shedd não falou uma palavra. E os jovens já encucaram, falando, mas é lugar de oração. E esse homem não ora? Quer dizer que ele vem aqui para enganar todo mundo? E depois de 40, 50 minutos em silêncio de joelhos dobrados, Russell Shedd se levanta e diz assim, eu entendi, Senhor. Eu vou te obedecer. Eu entendi, meu Deus. Eu vou lá cumprir o que o Senhor está me mandando. Esse homem entrou no lugar da oração, não para falar com Deus, mas para dizer, eu estou aqui para te escutar. Eu sinto a presença dele aqui. Entre no lugar secreto para escutar a Deus. Aleluia. Para ouvir o que Deus tem para falar com você. Aleluia. 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 Oh, glória a Jesus. Ah, meu Deus, que Deus levante uma igreja em 2024 com ouvidos prontos a ouvir o céu. Aleluia. E qual resposta temos dado? Porque a pergunta é, você quer ser curado? E olha a resposta do enfermo, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Isso aqui não é uma resposta, isso aqui é uma justificativa. Você, como igreja, não precisa fazer aquilo que o céu já fez. Jesus já te justificou na cruz do Calvário. Você não tem que entrar aqui para dar desculpas para Deus do porquê a tua vida não está dando certo. Porque Ele sabe o que está acontecendo. Mas Ele está perguntando, você quer ser curado? Você quer a vitória? Você quer a bênção? Às vezes a resposta é tão simples que a gente nem sabe responder. Que bom que a graça é o favor que eu não mereço. E mesmo sem responder, esse homem vai ouvir uma palavra de ordem do céu dizendo, levanta, vai. Pega o teu leito e vai, anda. Chegou o teu dia, chegou o dia do teu milagre. Você está tão envenenado pelas derrotas, mas você não saiu do lugar. Então levanta, pega a tua cama e anda. Imediatamente o homem ficou de pé. Aleluia. Não demorou uma semana. A Bíblia não diz que ele primeiro sentiu movimentos e foi mancando. A Bíblia diz que imediatamente o homem ficou de pé. Ele não precisou de fisioterapia. Imediatamente o homem ficou de pé. Não foi uma perna que funcionou e no outro mês a outra. Mas imediatamente ele ficou de pé ao ponto de poder carregar a própria cama. Ah, irmão, isso aqui é poderoso demais. Há pessoas querendo carregar algumas coisas, mas ainda não ficaram de pé. Deus está dizendo, antes de querer carregar ministério, antes de querer carregar chamado, antes de querer carregar conjunto, antes de querer carregar microfone, fica de pé primeiro, rapaz. Precisa de postura para poder carregar alguma coisa. Eu nunca vi ninguém caído levantar alguém caído. Deus está dizendo, eu preciso de você de pé. Porque existe uma multidão de caídos que eu quero te usar para levantar. E só alguém de pé pode ajudar os caídos a se levantarem. Deus está dizendo, eu te trouxe aqui nessa quinta-feira para te levantar. Porque talvez alguém na tua casa esteja caído e precisa da tua vida de pé para também ficar de pé. Você pode erguer as mãos, Deus vai te usar dentro da tua casa, irmão. O que você está recebendo aqui hoje é para você levar para a tua casa.
Aleluia! Aleluia! E levantar é um milagre. Mas carregar a cama é um testemunho. E Deus não está apenas querendo fazer um milagre na tua vida. Deixa eu encerrar. Deus está querendo te dar um testemunho. Quem pode dizer glória a Deus? Porque um milagre serve muito bem para a tua vida, mas um testemunho abençoa muitas outras vidas. Um milagre edifica você, mas um testemunho edifica toda uma igreja. Aleluia! E Deus está dizendo, eu tenho mais interesse em fazer milagres na vida de pessoas que estão dispostas a contar testemunhos. O gadareno recebeu a libertação e ele queria ir com Jesus. Jesus falou, não vem comigo não, fica aí e conta para os teus as grandes coisas que o Senhor tem feito na tua vida. Há um poder no testemunho. Você precisa abrir mais a tua boca e contar aquilo que o céu está fazendo na tua vida. Existem vidas para serem edificadas. Aí eu encerro essa mensagem com a iluminação mais preciosa que o céu me deu nesse texto. De madrugada, eu lendo e meditando. E eu sou advogado por profissão. E isso não sai de mim, porque a gente às vezes fica querendo defender as pessoas, mesmo sem as pessoas pedirem. E esse homem nem pediu, mas eu me coloquei como advogado dele. E eu falei assim, Jesus, 38 anos. O senhor chegou lá e fez em 30 segundos. Por que o senhor demorou 38 anos para fazer aquilo que o senhor podia fazer em 30 segundos? O senhor não tem pena desse pobre? Olha eu falando. Tem pena desse pobre cidadão, não. Olha quanto ele sofreu. Porque o versículo 6 diz assim, e Jesus vendo e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Ou seja, Jesus já havia visto aquele homem naquela condição e não fez nada. E eu falei, meu Deus, olha quanta gente foi curada antes dele. Imagina o sofrimento desse rapaz. Isso começou a me incomodar. Eu falei, ele chegou naquele tanque primeiro do que muita gente. E teve gente que chegou depois dele e foi abençoado primeiro do que ele. Está errado, hein? Isso não está certo, não. E é bom quando o céu começa a nos confrontar, né? Com perguntas. E aí eu só senti no meu coração uma simples pergunta. Só pode ser o Espírito que faz isso, irmão. Eu não tenho capacidade. E o Senhor perguntou, e a história de quantas pessoas curadas no tanque antes dele você conhece? Aí eu, como é? E a história de quantas pessoas? Você está aí dizendo, muita gente foi curada antes dele. Quantas pessoas curadas antes dele, você conhece a história? Aí eu fui para a Bíblia, fui para o Google. Eu sou da época de estudar a Bíblia, que não tinha nem internet. Eu pareço velho, mas eu sou velho mesmo. Eu pareço velho e sou velho. Eu moro ali perto da Baía de Guanabara, Marizia, não vou revelar a idade. E aí eu sou da época de estudar a Bíblia, que não tinha internet. A gente ia para as Bíblias concordando. Aí eu peguei os dicionários e tal. E eu falei, não tem a história de ninguém. Muita gente foi curada antes dele. Mas a história de ninguém curada antes dele foi contada. E aí eu comecei a entender. Tem coisa na tua vida que demora, mas Deus está dizendo, eu estou construindo a tua história. Na vida de muita gente acontece rápido, mas o que acontece rápido não dura muito tempo. Na vida dele demorou a acontecer, mas quando aconteceu, 2000 anos se passaram. E eu estou na IEVAD contando o testemunho de um homem que 38 anos acreditou no milagre dele. Tem alguém aqui para acreditar nessa palavra? Não importa quanto tempo vai demorar, Deus vai construir um testemunho a partir do seu milagre. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra, irmão? Você recebe essa palavra? Alguém sabe o nome dele? Quem aqui sabe o nome dele? Ninguém sabe. Porque Deus está dizendo, tem gente que nem vai saber o teu nome, mas vão ouvir a tua história. Oh, glória a Jesus. Alguém recebe essa palavra? O seu nome pode nem ser conhecido nos quatro cantos, mas eu vou levar a sua história longe. Em lugares onde você não pisou, vão ouvir falar daquilo que eu fiz na sua vida. Aleluia! Aleluia! Em alguma mesa, tomando café com alguém, Deus vai dizer assim, abre a tua boca e conta o que eu fiz na tua vida. E enquanto você contar o teu testemunho de cura, enquanto você contar a provisão de Deus na tua vida, lágrimas vão rolar do outro lado. E alguém vai dizer, eu preciso desse Jesus que faz essas coisas e eu não conhecia, mas você conhece. Você tem um testemunho para contar.
Coloque a mão no seu coração, por favor. E com a permissão do pastor, eu queria fazer uma oração por você. Deus, eu te agradeço por esse tempo, por essa oportunidade tão preciosa de compartilhar a tua palavra com os meus irmãos. Oh Deus, tu conheces o coração e a história. O Senhor sabe como cada um chegou. O Senhor sabe o que cada um está passando. O Senhor sabe há quantos anos pessoas aqui estão orando por uma intervenção e um milagre. Deus, eu não tenho autorização do céu para dizer que hoje é o dia da bênção. Mas a tua palavra afirma dizendo que aqueles que esperam no Senhor têm as forças renovadas. Então a minha oração é de acordo com a tua palavra. Enquanto eles esperam um milagre, renova a força deles hoje. Desce com renovo, Senhor. Ao final dessa palavra, confirmando a verdade das suas escrituras. Pessoas que entraram aqui pensando em desistir da família, pensando em desistir do casamento, pensando em desistir da vida. Renova as forças. Mostra que tu és Deus que faz. Acalma os corações que estão turbados, Senhor. Aleluia. Porque a tua palavra diz, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. E nós viemos aqui declarar a nossa fé no Senhor. Então, Senhor, renova a tua igreja nesse momento. Que ele mandará baixure menequi andarás. Renova a tua igreja, Senhor. Renova as forças dos cansados. Que possamos sair daqui de pé, carregando o troféu da nossa vitória. Que possamos contar o nosso testemunho e vidas possam ser abençoadas. Senhor, não queremos que o nosso nome seja conhecido, mas queremos que o nome do Deus que faz milagres na nossa vida seja propagado aos quatro cantos dessa terra. Que a nossa vida seja uma mensagem. Que assim como a vida desse homem é um remédio nessa noite, através da tua palavra, para as nossas vidas. Que a vida dos nossos irmãos sejam como antídotos. Oh, glória a Jesus. Que a vida dos meus irmãos que estão vivendo o processo sejam como vacinas, que seja como remédios. E onde eles entrarem, que a vida deles seja renovo, seja cura, seja esperança, seja luz, como a tua palavra diz que somos. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu te louvo, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Que alegria poder estar com vocês. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica de pé. Quanto vale, amados, receber uma palavra do Senhor? Quanto vale uma quinta onde Deus se manifesta sobre nós? Oh, aleluia! Você ouviu a palavra do Senhor? Tem gente, amado, olha para mim. Tem gente que está tão acostumado a contar história, a justificar a vida, que não percebe quando Deus está trabalhando. Ah, mas tem hora que Deus empurra, tem hora que Deus passa por cima, tem hora que Deus ignora o que você está falando. Então, se você ouviu a voz de Deus hoje, se você crê que essa palavra tem poder para nortear o teu ano, a tua vida, se você acredita que essa é uma palavra que pode direcionar a tua vida, quero te abençoar. Sai daí, os obreiros vão estar aqui, nós vamos te ungir
Nós vamos ungir a tua vida, nós vamos colocar a unção, o azeite sobre a tua cabeça, e você vai sair do teu lugar como um sinal de confirmação, de fé, dizendo: Deus, eu ouvi a tua palavra e a tua palavra me direciona, a tua palavra norteia a minha vida, e eu quero, Senhor, eu entendo o que o Senhor está falando.